irá trazer chá de evangelho e sobre a vida de Jesus. O evangelho de Jesus somado com os postulados da glória. Seja muito bem-vinda. E essa é os escribas no templo observavam e estavam indignados que Jesus conversava com os pecadores. Então eles acreditavam que Jesus teria que estar com eles no templo e não com os pecadores. Então aí ele narra essa parábola. Então a conversa de Jesus com os escribas, com os publicanos e os pecadores vai ser representada pelo filho mais novo na parábola. E os fariseus e os escribas vai ser representado pelo filho mais velho na parábola. Ok? Eu vou fazer sempre uma analogia. Então a parábola diz assim: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu com eles a fazenda. Então ele tem uma pergunta: seria essa herança? Porque o mais moço pediu a herança. Então, esse certo homem é Deus, o Criador. Tinha 2 filhos. 2 filhos representam a individualidade de cada um de nós. Cada um tem a sua própria característica. Tá? Quando o mais moço pede para o pai dar a parte da herança, na cultura judaica, quando você pede a herança e o pai está vivo, geralmente a herança vem depois que você desencarnou. Quando você pede a herança antes do pai desencarnar, é como se dissesse: esse pai para mim está morto. Então, essa alma desse jovem representa uma alma imatura, uma alma cheia de novidades, de aventuras, ainda não caiu a ficha, né, da responsabilidade. E quando ele pede essa herança, ele acredita que a casa do pai não pertence mais a ele. O pai para ele está morto. Então as questões ligadas à espiritualidade para ele não tem nenhum significado. Tá? Vou continuar dando com as 2 analogias ao mesmo tempo. Tá? Se tiver alguma dúvida, é só perguntar, ok? Bom, então ele reparte. O pai reparte a fazenda. Então Deus, ele dá a cada um da mesma forma. Tem uma igualdade aí. Ele não discrimina um melhor do que o outro. Então, quer a sua parte, receba a sua parte da herança. Aí, em poucos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Quando ele diz assim:
filho mais novo ajuntou tudo e partiu para uma terra longínqua. O que é uma terra longínqua? É um lugar muito longe da casa do pai. Então ele foi muito longe de Deus. Ele se distanciou. Então ele tem, pelo nosso uso do livre-arbítrio, a gente tem dois caminhos. Ou cumprimos o nosso dever consciencial, ou resolvemos gozar a vida. As duas coisas não combinam. Tá? Dai a César o que é de César, Deus o que é de Deus. Então eu tenho que escolher. Então tem dois caminhos. O dever consciencial é a sua missão de vida, o seu propósito de vida, que você vai delineando ele à medida da sua existência. Ele vai aparecendo. Esse propósito pode estar na sua família, no seu local de trabalho, na sua casa religiosa. Ele vai indo. Às vezes temos reveses, muda tudo. Aí você tem que seguir um novo caminhar. E aí você vai descobrindo as reais necessidades da sua própria vida. Porque às vezes a gente tem bengalas, né? A gente fica nas bengalas. E de vez em quando a bengala quebra, né? E você vai ter que andar sozinho. Então, esse dever consciencial é o nosso cumprimento através do exercício do bem, do amor, aquilo que a gente precisa realizar aqui, ou projeto de vida para a nossa evolução espiritual. E o gozar a vida é o que esse homem jovem fez. Né? Resolveu desperdiçar os bens e gozar a vida. Viver a vida, né? Vou aproveitar do jeito que eu acho que está bom, vou aproveitar a vida. Como me diz assim, a vida é curta, mas eu vou morrer mesmo, e não tem mais nada além disso, então vou aproveitar o que a vida estiver me oferecendo aí. Então foi isso que aconteceu, tá? E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. Então ele foi para uma terra longínqua. Gastou tudo. Gozou a vida, gastou toda a herança que recebeu. O que é essa herança? Era só dinheiro? Não. Ele era jovem, ele tinha uma família, ele tinha uma estrutura financeira boa, ele tinha uma saúde física, ele tinha irmão, ele tinha uma fazenda, ele tinha muitas coisas que eram boas para a sua vida. Só que ele gastou tudo, desperdiçou, deixou isso tudo para lá. E aí ele teve uma grande fome. Então, quando ele faz um culto ao ego, que esse gozar a vida é um culto ao ego, tá? Ele vai perdendo tudo que ele tem, até a própria energia vital dele ele foi ficando no fundo do poço. Ele foi se desvitalizando, porque aonde ele iria nutrir a essência divina, ele se distanciou. Então ele abusou tanto da vida que ele desperdiçou a própria energia vital que ele trouxe para viver, para usufruir, né, para utilizar no próprio planeta onde ele estava sendo colocado ali, que no caso era na casa do pai. E ele teve uma grande fome. Passou a sentir o quê? Além da carência material, a carência espiritual. Porque perdeu o sentido da vida. Não tinha mais para onde seguir. E começou a ter necessidades. Toda vez que a gente se distancia da casa do Pai, a gente se distancia da espiritualidade, do divino em nós, a gente padece necessidades. A gente tem depressão, desânimo, a gente é revoltado com a vida, a gente reclama de tudo, a gente está distante da casa do Pai. Quando você entende, você sabe que aquelas experiências que a gente está vivendo, como foi falado aqui, né, da lição do relógio, são oportunidades que a vida está te dando para o teu crescimento espiritual e não para a tua derrota.
encontrar um dos cidadãos daquela terra. De que terra? Da terra longínqua. Então ele encontra alguém que está longe da casa do pai também. Então são representados por quem? Pelos oportunistas, por aquelas pessoas que tiram vantagem. Tá vendo? Você está lá no fundo do poço, você está sofrendo, então aproveita daquela situação. Ou te oferece uma proposta de você enriquecer rápido, com facilidade. Aí você está desesperado, você cai. Te oferece droga para você vender, para você consumir. Você está no fundo do poço. Você está longe da casa do pai. Então, são os oportunistas que vão aparecendo no caminho e vão cada vez mais te desviando, te distanciando da casa do pai. E mandou apacentar porcos. O porco, na cultura judaica, ele é um alimento considerado impuro, imundo. Então, cuidar dos porcos, ele foi realmente, né, profundo mesmo, né? Lá pro buraco mesmo, lá para baixo de tudo. Porque é um animal imundo considerado. Então, o único emprego que ele conseguiu foi esse. Então, e mesmo assim, ele não retoma para a casa do pai. Ele está lá embaixo, com todas as dificuldades. Em nenhum momento ele faz uma oração. Em nenhum momento ele se religa com a espiritualidade. Ele fica ali e vai se deixando levar, vai se deixando conduzir pelas necessidades, pelo aquele devotismo, pelaquela situação precária, e ele fica ali aceitando as migalhas que os outros estão lhe oferecendo. E não dá uma retomada na sua vida para mudar. Fica ali, estagnado. Tudo bem até aí, gente? Então, as ações equivocadas geraram nele sofrimento. Ele teria que fazer uma reflexão, um amadurecimento e retornar à casa do pai. Só que ele não faz isso. Ele continua avançando. Continua parado. Desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, que ninguém lhe dava nada. Estava com fome. Então ele queria comer as bolotas. O que são essas bolotas? As bolotas é uma espécie de uma vagem, uma alfarroba. Né? Era uma vagem muito nutritiva na época, que alimentava o gado, alimentava os porcos. E o humano também podia comer, porque ela era nutritiva. Então ele queria comer a comida que era equivalente à comida dos porcos. E ninguém lhe dava nada. Por que ninguém lhe dava nada? Lhe dava nada? Porque como ele estava longe da casa do pai, as pessoas que estavam lá não estavam para lhe oferecer nada. Pelo contrário, estavam para tirar dele tudo que podia. Tá? Então, ele começa, né, a ter um ato de amor por si mesmo. Quando ele se projeta para querer comer as bolotas, ou seja, eu preciso me alimentar de alguma coisa. Ele começa a dar um despertamento desse ato de amor por ele, mesmo que seja ainda algo imundo. Mas ele estava começando a sentir essa carência espiritual que ele precisava preencher com algo na vida dele. Então, o primeiro sinal de amor por si mesmo. Então, resumindo aí, a gente para a segunda parte. Ele estava num local distante, gastou todos os bens, passou fome, pediu emprego, foi cuidar de porcos e ninguém o alimentava. Não refletia quem era de verdade, longe do seu eu divino. Já podia ter voltado para a casa do pai, mas não voltou. Quantos estão na vida sofrendo, passando dificuldades, em situações bem complicadas, e em nenhum momento se ligam à espiritualidade? Não conseguem
mais do que do corpo físico. Então a pessoa está completamente perdida, porque se desconectou da sua essência divina. Se você se desconectar da sua essência divina, você fica perdido. Porque o mundo tem muitas oportunidades materiais para te tirar do foco, do seu propósito. Se a gente não se observar, você sai do seu propósito com muita facilidade. Que são as tentações do caminho. Por isso que Jesus dizia: vigiai e orai para não cair em tentação. Porque tentação, ela vai aparecer a todo momento. Ok? Aí começa. E caindo em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm pão em abundância e eu aqui pereço de fome? E caindo em si. Quando ele faz esse caindo em si, é como se ele perguntasse para ele: quem eu sou? Que valor eu tenho? Aí ele começa a comparar com os trabalhadores da casa do pai, que era chamado de jornaleiros. Jornaleiros eram aqueles que ganhavam por uma jornada diária. Eram chamados de jornaleiros. Muitos livros colocam como trabalhadores, tá? Então ele começou a refletir que lá na casa do pai, os trabalhadores de lá ganhavam. E ele não. Ele estava aí. E eles não morriam de fome, porque eles estavam conectados com o pai. Então não tinha carência material nem espiritual. Por quê? Porque onde está escrita a lei de Deus? Dentro da consciência. Quando Deus nos criou, ele assinou a obra. Deixou suas leis lá. A gente sabe como elas são só através das experiências que a gente vai aprendendo. A gente até conhece, mas não compreende. Então, de tempos em tempos, a gente vai tomando contato com essas leis que regem a nossa vida e a gente vai se conectando cada vez mais com o bem, com o melhor, com o amor, que é a essência da vida. Então, a gente vai, na vida material, a gente vai andando com o nosso barquinho à deriva. De vez em quando a gente vai ter que tomar a direção do barco para a linha certa. Então, são as experiências que a gente vai viver. Então, nesse momento, ele começou a cair em si. Lembrou como era na casa do pai? Lá não faltava nada. Ele tinha tudo. Ele tinha uma família, ele tinha saúde, ele tinha dinheiro, ele podia se divertir, não passava fome, tinha tudo. Mas ele escolheu o outro caminho. Quantos de nós não faz isso? A gente vai para as facilidades do mundo, porque a porta larga, a porta larga é mais fácil. Eu passo com muita facilidade, agora a porta estreita, eu não passo. Porque se eu estiver muito obeso de coisas negativas, eu não passo nessa porta. Eu preciso o quê? Descarregar esse peso, essas coisas pesadas que eu estou trazendo da minha mala, para eu poder passar pela porta estreita. Senão eu não consigo passar. Então ela vai dar um pouco mais de trabalho. Como a gente vive numa sociedade que a gente não quer ter trabalho, a gente quer ter lucro, a gente quer ter benefícios, mas aqui a gente não quer ter perseverança, esforço, dedicação, insistir naquilo, né? Porque é um exercício de perseverança. Não deu certo na primeira, vou fazer na segunda, não deu certo na segunda, vou fazer na terceira, e vou melhorando gradativamente, vou me aprimorando. Isso é perseverança, força de vontade. Quando as coisas não dão certo à primeira vista, a gente larga tudo, desiste. A espiritualidade vai testando a nossa paciência, a nossa tolerância, nossa boa vontade, até onde a gente vai. Então a gente recebe proporcional aquilo que nós estamos também investindo. Vamos lá. Levantar-me
e vou na direção do pai. Ele tem que ser chamado teu filho, faz-lhe como um dos teus jornaleiros. Então, aí ele começa a raciocinar, a se arrepender do ato que ele tinha tido. Tem um arrependimento. Vou me levantar, vou até a casa do meu pai, vou falar para ele que eu não sou mais digno de ser seu filho. Eu já não se considerava mais filho. Né? Ele diz assim, ó, faz-me como um dos teus jornaleiros. Ele queria ser o servo, não o filho. Então ele não se colocava na condição de filho de Deus, do divino. Tá? Tão grande era o arrependimento dele. Só que ele estava ainda na fase do quê? Do mental. Sentiu, pensou, mas ainda não realizou. Tá? Então, ele estava nesse processo do despertamento da consciência dele. Né? Agora, a auto-reabilitação dele, quando ele for devolver à vida aquilo que ele tirou dela. Esse é o processo de reabilitação. Porque não basta eu me arrepender. Eu tenho que devolver o que eu tirei da vida. Então, a gente diz, eu me arrependi, fica tudo certo, zerou a conta. Não zerou a conta. Arrependeu a primeira parte. Eu tenho que reparar o erro que eu cometi, os equívocos que eu cometi. Então, às vezes você vem para trabalhar, às vezes numa casa espírita, para trabalhar, às vezes num local que você precisa se dedicar bastante, você precisa ter renúncia, paciência, você está se reabilitando dos equívocos do passado. Você está na colheita do passado, da semeadura que não foi favorável. Então, se semear agora, melhor para colher depois. Porque é o que a gente falou no começo. Então, ele começa nesse processo. E levantando-se, foi para o seu pai. Agora sim. Agora ele entrou na ação da vontade. Agora ele fez um movimento de resolver a situação dele. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. Então ele foi. Agora ele saiu da posição do pensamento, do sentimento e foi para a ação, que é a vontade. Foi para a casa do pai. Quando ele chegou na casa do pai, que o pai o viu, moveu-se de compaixão. Por quê? Porque na casa do pai, a gente se perde, a gente erra, e o pai sempre dá uma oportunidade nova da gente recomeçar. Cada reencarnação é uma página em branco que você recebe para escrevê-la da melhor forma possível. Então ele te recebe, porque ele sabe que o erro é fruto da ignorância. E ele te dá a oportunidade de você refazer isso, de você recomeçar de novo. Então, por isso que esse pai teve compaixão. Ele não chegou lá e vai julgar porque você fez isso, porque você fez aquilo, que você não deveria ter feito isso. Não, ele não julgou. Ele vai acolher e depois vai conversar. Depois vamos resolver a reparação disso. Mas no primeiro momento é o acolher. Às vezes um filho faz uma coisa errada, volta para casa, julga, critica, condena. Não, acolhe. Lembra da parábola do filho pródigo. O pai acolheu para depois conversar. Mas acolheu, porque o amor existe. Quando o amor existe, o julgamento não toma a frente. Mas a caridade toma a frente. Por isso que existe a lei de amor, justiça
justiça e caridade. As três têm que estar juntas. Não são separadas uma da outra. Tá? Então, quando o amor permanece, o pai acolhe esse filho. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele falou a mesma frase que ele disse que ia falar, dizendo que ele não era digno. Mas o pai o acolheu e o beijou no pescoço. O pescoço representa a ligação do cérebro com o coração. Então, naquele momento, eles se conectaram novamente. Houve a conexão. Estavam juntos e ligados novamente. O coração recuou. O beijo no pescoço representa isso. Então, nessa conexão, quando o pai vai ao encontro dele, na tradição judaica, quando você comete um erro desse, você mata o pai, vamos dizer assim, vivo, você tem que passar por algumas experiências para poder valorizar o que você perdeu. E aí esse pai acaba de quebrar as regras da justiça, do olho por olho, dente por dente, e ele vai para além do amor. Ele vai mostrar além do amor aí, quebrando as tradições da época. E aí, na lei do amor, ele acolhe aquele filho que estava perdido, que errou, que se equivocou, que teve uma série de problemas, acolhe de novo o seu coração, se conecta. Está dando para entender, gente? É uma das palavras para mim mais profundas que tem. Então, começa aí o processo de reabilitação que ocorre aonde? Não é fora, é dentro da criatura. Então, nesse momento, o filho mais novo é tocado interiormente. É o despertar dele interior. Essa é a parte mais importante. Porque ele vai despertar o outro. Ok? Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestir e pôr-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei um novilho cevado e matai. Trazei depressa a melhor roupa. Quando o filho se conectou com o pai, a melhor roupa você vai receber uma nova reencarnação para a sua evolução espiritual. Então, assim, você vai receber uma roupa nova, uma roupagem nova, uma vestimenta nova, para você cumprir a sua tarefa de reabilitação. Ponde-lhe um anel na mão. O anel é a sua aliança com o divino. Você agora tem um comprometimento com o divino nessa nova roupagem que você vai ter. E alparcas nos pés. Alparcas são sandálias. As sandálias você vai receber também uma proteção espiritual para a sua caminhada no planeta que você vai reencarnar. Então a gente está protegido também. Ninguém está abandonado aqui. E o novilho cevado é aquele o bichinho novinho, né, gordinho, né, que era bom para matar, comer, porque é qualidade de primeira, né? Então o novilho cevado representa o conhecimento, a maturidade, o amadurecimento espiritual, o conhecimento que você vai receber para cumprir aquela jornada de reabilitação que você vai ter que fazer. E quem de nós não recebe uma nova roupagem, um anel para essa aliança, uma proteção espiritual para seguir e o conhecimento para você não ir às cegas. Muitos de nós jogamos tudo isso fora. E resolvemos fazer o quê? Gozar
e não cumprimos o nosso dever consciencial, que é a nossa reabilitação por conta dos equívocos já praticados. E a vida te dá uma oportunidade de você amar. Amar a todos, incondicionalmente. E comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Começaram a alegrar-se. Teve uma festa. Uma festa porque esse filho voltou à casa do Pai. Por isso que tem as bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os humildes, os pobres de espíritos. Todos serão felizes. Então, se ele retornou à casa do Pai, ele é recebido com alegria, com festa. Por quê? Era aquela ovelha desgarrada da casa do Pai que foi reencontrada, foi achada e retornou. Esse é o filho mais novo, que era o desperdiçador. Agora nós temos um filho mais velho, que é o primogênito. Vamos lá? Bom, passa lá. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Ou seja, o filho mais velho estava fora da casa do pai. Não estava dentro da casa do pai, estava fora. Ele ouviu as danças, ele ouviu a festa. Então ele está distante da casa do pai. O que isso representa? Ele está perto do Pai e ao mesmo tempo longe. É a máscara do desamor. Ele não se preocupou com quem foi embora, nunca perguntou, nunca quis saber para onde ele estava. Isso representa muito. Vou dar um exemplo prático assim, né? Às vezes você vem à casa espírita a semana inteira. Você acha assim, estou na casa do Pai. Mas a casa do Pai está dentro de você? Você já sentiu ela lá dentro de você? Ou você vem, senta, recebe, vai embora e não precisa fazer nenhum trabalho interior de modificação das suas atitudes, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Então você está próximo da casa do Pai, mas não na casa do Pai. Deu para entender aí? Bom. E chamando dois cegos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o ovinho cevado, porque o recebeu são e salvo. Ele chamou dos servos. Ele não foi perguntar direto para o pai. Prova mais uma vez que ele não está com o Pai. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o Pai estava com ele. Mas respondendo, ele disse ao Pai: eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Se indignou, não queria entrar. Bateu o quê? A inveja, os ciúmes, o despeito. Bateu os sentimentos inferiores, mas ele estava na casa do Pai. Mas os sentimentos inferiores gritavam dentro dele. Disse ao Pai: te sirvo há tantos anos. Ele não se colocava como filho, mas como servo. O filho, ele está junto com o Pai. O servo, não. Nunca transgredi teu mandamento. Porque o mandamento era do Pai, não era dele. Ou seja, os mandamentos divinos não estavam dentro dele. Estava tudo fora. Era a máscara do
para alegrar os meus amigos. Ele não queria se alegrar com o pai. Ele queria se alegrar com os amigos. Então ele era tão igual ao irmão, mas com uma diferença. Ele já tinha tido conhecimento. Ele teve mais tempo na casa do pai para aprender. O outro era uma alma mais imatura. E ele não quis. Aquilo não entrou nele. Estava lá, mas não estava nele. Ele estava buscando o que vinha de fora, mas ele não fazia nenhum trabalho dentro dele. Porque a gênese da doença não está fora, está dentro da gente. A cura é dentro da gente. O que a gente precisa fazer, né? Então, o Evangelho nos convida ao exercício consciente do amor e não amar por obrigação. A gente tem que fazer tudo por amor, não por obrigação. Por obrigação é enfadonho, é cansativo, é irritante. Por amor, não. E essa é a parte mais difícil para a gente exercitar. Filho, conheço o teu filho que desperdiçou teus bens, com as meretrizes, mataste no ouvido do seu pai. Mas ele não aceitava de jeito nenhum as explicações do pai. Então o que vai acontecer com ele? Vai demorar mais. Vai sofrer mais do que o filho mais novo. Porque ele precisa deixar cair as máscaras. Ele não tem consciência do que ele precisa melhorar. Quando a gente não tem consciência do que a gente precisa melhorar, fica muito mais difícil de eu voltar para a casa do pai. Porque eu não aceito os meus defeitos. Eu não aceito as minhas dificuldades. Os problemas não estão comigo. Os problemas estão fora. Os outros é que são os problemas. Eu não sou. Então, enquanto essa máscara não cair, vai sofrer. O outro não. Ele foi até o fundo do poço, mas ele se percebeu. Ele despertou e voltou para a casa do pai. Esse vai dar mais trabalho. Muito mais trabalho do que o filho pródigo. A gente acha que o culpado é sempre o filho pródigo, né? Esse é o mais difícil. Porque esse não assume a sua condição. Ele está na máscara. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Olha o pai trazendo ele, né, para junto. Reflita, repensa. Somos uma família, né? Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha sido pedido e achou-se. Então ele estava convidando o irmão a perdoar, a amar, mas ele não queria. Não queria. Então o despertamento do primogênito ocorrerá quando se perceber sem as máscaras. Então, resumindo aí para a gente fechar, o filho pródigo, o primogênito, trazendo para a nossa. O filho pródigo, estou vivendo na terra longínqua, longe da casa do pai. Não vou fazer mais isso comigo, mas vou fazer o caminho de retorno ao pai. Essa é uma direção. Ou vou reconhecer minhas falhas, mas não vou conseguir me levantar, nem fazer o retorno para a casa do pai. Posso fazer os dois caminhos. Reconhecer e não voltar, reconhecer e voltar. Tem gente que reconhece, mas não faz nada. Acho que os outros é que tem que fazer por ela. Quando é ela que tem que fazer por ela mesma. Primogênito, sem muitas falhas na existência, uma vida dentro da normalidade, mas vai isolando as pessoas que achamos desequilibradas, que têm atitudes que não concordamos, como se fossem menores do que nós. Então ele se coloca numa condição superior. E não vê que não é assim. Começa a achar os defeitos das pessoas,
problemas dos outros, mas não enxerga as suas próprias asas. Então, para a gente refletir, né? Nós estamos na condição do filho pródigo ou do primogênito? Essa é a minha proposta de Jesus traz nessa parábola, né? O que nós estamos fazendo? Estamos distantes da casa do Pai? Ou já estamos despertando para essa conexão com o Pai? Da nossa responsabilidade aqui no planeta Terra. Todos nós temos responsabilidades aqui. Não é só o espírita. Qualquer religião, qualquer pessoa tem responsabilidade no planeta Terra. No local onde você está sendo colocado. O que eu posso fazer de bem? O que eu posso fazer de melhor? O que eu posso contribuir mais? O que eu posso ajudar mais? O que eu posso compreender mais? Para a gente parar de reclamar, de resmungar, de se colocar na posição de vítima, de coitado, de pobrezinho, de carente. O que eu preciso fazer por mim? O que eu preciso fazer pela minha vida? O que eu preciso fazer para ajudar os outros também? Porque com isso eu vou granjeando amigos, encarnados e desencarnados. Porque a lei do universo é cooperação. Quando a gente ficar pensando, eu não faço porque o fulano não faz, você está perdendo a grande oportunidade da sua vida de fazer. Porque depois, diante do Pai, é você e o Pai. Não tem os outros. Tá bom? Que a paz de Jesus esteja com todos. Muito obrigada mais uma vez pela paciência que está aí. Tá bom? Gratidão.